Olá, boa noite, caravaneiros. Hoje vamos começar com música. Vamos falar de carnaval, né? Lembrando das marchinhas. Boa noite, Luísa, casal Kardec de Oxembô. Eu escolhi essa marchinha, gente, porque no Rio de Janeiro, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, tá muito calor. Quem gostou da marchinha? Boa noite, Valéria, Vicente, Winter, boa noite. Bom, vamos começar aqui então a nossa live, o nosso bate-papo aqui da Caravana Jovem. Eu me chamo Gabriela, sou da equipe da Caravana Jovem. A Caravana Jovem, ela é um núcleo de comunicação do Centro Espírita Nair Montes de Castro. É a nossa vertente jovem. A gente tenta trazer a linguagem do Espiritismo, da doutrina, para o público jovem. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite. Está calor aí também? Então, nossos convidados hoje são Casal Kardec. Vamos conversar sobre o espírita. Ele pode pular carnaval? Será? O que vocês acham? Vocês podem colocar aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas. Deixa eu ver se eles... Vou convidar aqui então o casal para a gente poder começar. Para a gente bater um papo. Boa Olá! noite. Boa noite. Alá, alá, mas que calor, gente. Tá muito calor aqui no Rio de Janeiro. E aqui no sul esfriou tudo. É. Eu tô de abrigo aqui. A Mari tá de mão. Eu tô aqui, ó. Aqui no sul esfriou demais. Eu vou só passar um paninho na lente, que eu acho que tá meio sujo. Terça-feira, vou dizer para vocês, terça e segunda, tava uns 40 graus. A nossa cidade aqui foi a mais calor do estado inteiro. E a mais quente, né? E hoje está prevendo que amanhã a mínima é de 6 graus. A saúde está em dia. Tem que estar, né? Essas mudanças bruscas, né? O pessoal tem que se cuidar. A gente também vai falar de cuidados hoje, né? Cuidado com mudanças bruscas de temperatura também são necessários. Então, vocês estão no sul? Em que cidade? Pelotas, Rio Grande do Sul. Nós estamos no sul do sul. É quase o extremo sul. A pontinha do país, né? Fica perto do Chuí, mais ou menos. O pessoal está entrando aqui e hoje vocês estão convidados a conversar conosco, tá? Eu estou aqui representando a Caravana Jovem para a gente conversar a respeito do carnaval para o espírita, como é que a gente não pode pular carnaval? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Né? A gente vai conversar, vamos ver o que eles escrevem aqui. Eles mandam alguma pergunta, né? Se tem alguma pergunta que não quero calar. Né? O carnaval, né, o próprio nome já diz. Ele vem da palavra carnevale, né? Festa da carne. Então, o espiritismo seria contrário à festa da carne, porque o que é do espírito necessariamente é da carne. Nós somos espíritos encarnados. A coisa fica confusa, não fica? A gente usufrui dessa carne. Quando a gente vai tratar, né, desse tema da carne, do espírito, a gente sempre fica um pouco receoso, né? E acaba, pelas nossas diversas encarnações, né, algumas vezes
excedendo o corpo, algumas vezes excedendo, né, excedendo o cuidado com o corpo e algumas vezes deixando com que esse corpo, né, fosse maltratado para que o espírito se sobrelevasse. Isso a gente pode encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho do capítulo 17, se não me engano, cuidar do corpo e do espírito, né? Que Kardec vai nos conversar. E essa época, que é do Carnaval, ela é convidativa, ela nos convida às coisas materiais, né? O problema em si seria o Carnaval? O Carnaval só? Eu coloquei uma marchinha aqui para começar lá, não sei se vocês viram, né? O Carnaval já foi uma coisa pura para algumas pessoas, será? O Carnaval em si, ele é uma festa que é como toda festa, depende de nós aproveitarmos essa festa de uma forma saudável ou de uma forma prejudicial a nós mesmos, né? Quantas vezes a gente discute, por exemplo, né, no final do ano, o quanto não é bom a gente comer excessivamente, né? Porque a pessoa chega no final do ano, parece que é um desespero. Tem que comer no Ano Novo, tem que comer no Natal, é dia 24, dia 25, é dia 30. Faz a dieta da lua, né? Come tudo menos a lua. Exatamente. Mais ou menos. E a gente pensa nisso também no Carnaval. Ó, o problema em si é o nosso comportamento dentro do Carnaval. E a Mari, né, se inteirou muito sobre esse livro aqui. Eu me inteirei tanto que eu não terminei ainda. Seria esse aqui? Olha aí! A sintonia nas fronteiras da loucura, gente. Não tem como, né, falar de Carnaval e não falar desse livro, né? Ele é impresso pela FEB, né? Perdão, Editora Leal, não é a FEB. Evaldo Franco, psicografando o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E essa capa tá linda. Tá maravilhosa. Bonita, né? Eu ainda Então não terminei de ler, né? confesso. Tá Eu ainda estou gostando muito. Eu sou aquele tipo de pessoa que começa a ler um livro, aí associa 6 livros juntos. Tá. Eu gosto de ter muitas ideias. E aí eu acabo que demora o processo. Pesquisa, né? Ela é pesquisadora. Não, eu não sou pesquisadora, eu sou estudante de pedagogia, então tem mais os livros da faculdade. Aí ficou um monte de livro, mas pelo início ali, né, a introdução dele e os capítulos que vêm subsequente, ele é muito rico, muito válido, porque ali a gente tem a dimensão do que é o carnaval realmente, né? Porque se a gente for pensar a nível Brasil, a gente vê diversas formas de se passar o carnaval e de se comemorar. A gente tem os desfiles. Eles falam da parte do carnaval visto do plano aqui da Terra e o que acontece no plano espiritual nesse período. Muito interessante esse livro, né? É maravilhoso. A gente tem os desfiles, né, que eu particularmente acho lindíssimos, tem os blocos infantis, tem os blocos, né, Deus toma conta de tudo, que a gente sabe que também tem. Então, existem vários tipos, né, de festas. E o mais interessante é que ele traz esse olhar, como tu disse, da espiritualidade amiga nos bastidores dessa festa, porque eu já falei pro Lucas agora mais cedo, a espiritualidade vai trabalhar com certeza nesse feriadão, porque, né, a gente sabe que, como a gente comentou no início, só um pouquinho, Bebel, nossa cadelinha, ela gosta de aparecer. Acontece que não é a festa em si, mas se a gente for pegar um contexto de várias pessoas reunidas, né, em um só espaço, com pensamentos totalmente, né, desvairados, porque o carnaval, eu tenho essa impressão que o pessoal pensa, né, agora tá tudo liberado, agora sim é um Deus nos acuda, e a gente ainda tem muito a impressão de que eu preciso estar altamente alterado, né, eu tenho que estar entorpecido, seja pelo álcool, ou seja por outros tipos de droga, para me divertir, para ser feliz, para ser alegre, para brincar, para pular. E uma forma que dá, Mariana, né?
Isso. Mário, posso chamar de Mário? Claro, eu prefiro. Mas a impressão que dá é que no calendário fica exatamente isso, como se fosse uma data marcada para você fazer tudo que não faria nos dias normais. Né? Exatamente. Muitas pessoas dizem, né, o ano começa só depois do carnaval, quer dizer, ali eu vou me acabar e depois eu vejo no outro dia o que aconteceu. E isso é Pois uma coisa é. assustadora, né? Se a gente pensar principalmente aqui na nossa cidade, nós somos evangelizadores, o Lucas já trabalhou com jovens, e juventude é aquela fase, né? Que quem sou eu, onde estou, a gente recebe muitas influências, e no carnaval a gente sabe que as influências são mais pesadas ainda. Uhum. Então, muitas vezes a gente fica meio perdido se eu for, se eu não for, o que que vai ser. E hoje em dia, acho que a questão da apologia à bebida, principalmente nas músicas, está muito forte, né? Tudo é bebida, tudo a gente bebe. Bebe, está feliz, está O triste. Jonas está Então, falando aqui, Mari, que o carnaval é o período em que os espíritos mais ignorantes mais gostam. Você tem razão, exatamente. Jonas. A gente sai para curtir, mas o pessoal vem curtir, curtir, né? Junto, né? É inevitável, até pela questão da afinidade, da sintonia. E o Sim. Manuel fala muito disso no livro, né? Ele fala muito do ar, na densidade do ar, no mau cheiro, das ilusões que a gente tem aqui na matéria, né? De que tudo é o aqui, o agora. Também ele fala da questão das drogas, do pessoal que bebe e sai de forma irresponsável dirigir, né, e acaba causando acidentes, desencarnes precoces. Então, assim, é Mari, uma rica leitura. vamos pegar. A gente aqui está falando para os jovens, né? Jovens de todas as idades, gente. Todas as idades. Os Então, jovelhos também. eu, por exemplo, sou jovelha. Eu brinquei com a caravana que agora eles estão contratando idosos. Só Ah, para a gente poder situar aqui, para quem não sabe, né, o que acontece. O nosso pensamento é o atributo, gente, mais importante, é o principal atributo do espírito. O nosso pensamento é a nossa grande força, ele define quem nós somos. Tá? Então, a nossa parte psíquica. Quando nós estamos encarnados, o pensamento, a sintonia gerada pelo pensamento de cada um, vai gerar o que a gente chama de psicosfera. O que fica alterado no carnaval é a psicosfera. Né? A gente tem a psicosfera da nossa casa, a gente tem a psicosfera do nosso bairro, do nosso país e a psicosfera do planeta. Então, isso tudo que a Mari falou é muito importante, porque o Manuel Filomeno de Miranda, inclusive ele está lá com o doutor Bezerra, né? Eles contam situações nesse livro, minúcias do que acontece em relação a esse desequilíbrio, né, Mari? Isso. Devido a esses excessos, né? Essa extravagância. O Divaldo, ele costuma falar algo que a gente estava estudando, assim, e eu achei muito interessante da gente parafrasear aqui, porque Adorei a xícara. A caneca. Ó, muito quem está bonitinho. aqui? Doutor Bezerra, porque ele está no livro, né? Joana de Sim. Ângeles, Jesus, Amélie Boudet, Leopoldo Machado. Ah, que linda mesmo. É da gente ter na estante. Mas como, né, o Divaldo fala, a gente é um personagem, usa uma máscara 364 dias no ano. Chega no carnaval, a gente é de verdade quem nós queremos ser, né? Não é que ali a gente vestiu uma fantasia e foi para uma festa. E é justamente essa liberação de todos os nossos instintos que nós reputamos como ainda muito primitivos, muito prejudiciais, que acaba gerando algo negativo, né? Acaba sendo a causa de todos os efeitos que são deletérios dentro dessa época. A gente pensa no nosso cotidiano. Bom, muitas vezes eu sou egoísta. Aí eu quero fazer algo que meu egoísmo deixa liberar ali e eu, né, daqui a pouco não quero mais dividir
uma refeição com a Mari, não quero que ela tome no mesmo copo de água que eu, porque ele é simplesmente meu, eu não quero. Mas a gente acaba pensando porque está no nosso dia a dia. Não, só um pouquinho, isso é errado. É melhor a gente pensar. Lucas, como se fosse uma permissão para transgredir. Exatamente. É como se fosse uma... Aí a gente chega no carnaval, não, o carnaval tá liberado. Eu posso ser como eu quiser. E aí acaba gerando tantas tanta gravidez, né? Sem pensar, embora a gente saiba que nada é por acaso, né? Fora as doenças, né? Sexualmente Fora as Uma doenças. estatística que mostra que nos 3 primeiros meses após o carnaval, maior índice que há de aborto. Era isso aí era nesse ponto que eu ia chegar. Aí as pessoas acabam, né, nesse ímpeto de loucura, cometeram uma loucura no carnaval e ainda, né, com esse ímpeto, fazem mais uma loucura, né, diante de tanta obsessão, de tanta dificuldade ali no pensamento, dessa psicosfera que a gente falou, né, vem a incorrer num ato que é tão desastroso para todos os envolvidos, que é o aborto, né? Então, e tantas outras coisas que acontecem. Eu ia dizer a questão, nós, né, mulheres, a questão do assédio, o abuso, né, muitas vezes que pode acontecer, porque tem essa ideia de que o carnaval tudo acaba se tornando uma grande libertinagem, né, onde, como vou dizer, como se ninguém fosse de ninguém, e enfim, a gente vê, enfim, tantas notícias, tantas coisas do que realmente acontecem, e não dá para negar que a gente também está sendo influenciado, mas também porque a gente abre esse portal, né? Abre esse canal para influência. Então é muito fácil a gente já existe influência, mas a gente também dá o aval para que isso aconteça. Esse canal de influência, né, que a Mari está falando, gente, é muito importante, porque a gente está falando do pensamento. Então, nós temos uma sintonia de pensamento, né, como se fossem estações de rádio. Quase não se ouve rádio hoje em dia, né, mas Spotify, mas frequências, todo mundo aqui, né, se não souber, pesquisa o que são frequências, né, então as frequências, elas são níveis, né? Os espíritos superiores, eles estão numa frequência mais elevada, nós numa mais baixa, mas mesmo nessa frequência mais baixa, nós ainda estamos em uma condição, né, enquanto nosso período de evolução, de ter que tomar cuidado, de ter que educar o nosso pensamento. Se a gente foge disso, porque é muito cuidadoso o que a gente tem que fazer, porque a gente sai de uma frequência mais alta com muita facilidade. Então, isso tudo que eles estão falando são perigos, são oportunidades, né? Agora a gente pode começar a falar dos obsessores. Quem são os obsessores? São os espíritos que estão desencarnados? Não, tem muito... Não, tem muito obsessor encarnado também. São espíritos desencarnados, encarnados, né, que se aproveitam da oportunidade de fazerem isso que a Mari está falando. Exatamente. E aí a gente vê, né, a necessidade do quanto nós devemos nos esforçar para aqui e agora sermos melhores, né, e ajudar num contexto mais fraternal, porque assim as pessoas que, por consequência, forem desencarnando e sucessivamente reencarnando, não vão ser mais obsessores. A nossa vibração vai ser tamanha, positiva, que vai conseguir influenciar, né, aqueles que antes tinham uma tendência negativa e permanecem com essa tendência negativa no plano espiritual, a não mais permanecer com ela e a modificar esse contexto sem, assim, nos preocuparmos com irmos para uma festa, por exemplo, e entrar nesse patamar vibracional. Mas isso, é claro, é um processo que vai, né, acontecendo, que a gente tem que ter a paciência, a calma de esperar que as transformações, que as regenerações vão se fazendo primeiro em nós, para depois na coletividade, né? Mas é bonito como todo o espiritismo ele vai se interligando a todos os contextos da vida, né? Porque no carnaval é uma consequência
de quem nós somos o resto do ano, de quem nós fomos muitas encarnações anteriores, do que nós vemos fazendo, né, a cada pensamento, a cada sentimento, a cada atitude desviada do bem, porque, como a gente já disse, o problema não é o carnaval e festas que são saudáveis, que muitas existem, né? Existem, por exemplo, aquelas festas nos clubes ainda fechados, Para né? as crianças. Para as crianças, na Sim. é, Bloquinhos, né? os Infantis. bloquinhos que são ainda positivos, né? Mas existem essas que são totalmente desviadas do objetivo, né? Do contexto. Só uma pergunta aqui, o meu som tá interferência para vocês ou tá claro? Não, Tá claro. tranquilo. Tudo bem? Vocês estão assistindo? Alguém comenta aqui, por favor, porque para saber como é que tá, se estão ouvindo bem a gente, né? Então, não é a festa, somos nós na festa. Bom, Exatamente. os espíritos mais evoluídos, eles descem, visitam as zonas umbralinas, por exemplo, né? E eles vão resgatar espíritos. Será que eles são afetados pela vibração de uma zona diferente da que eles vieram, né? Da que eles estão habituados? Não se afetam. Será que a gente conseguiria se lançar numa festa assim, com tantos excessos? Nós aqui hoje, tá? Encarnados na Terra. A gente tem condição de se lançar num lugar desses e não sofrer uma interferência? Só se acha que a gente fosse o Divaldo Franco, Ah, ou alguém assim. Chico, pois é Chico. Eu posso Dr. Bezerra. dizer que em outros momentos da minha vida, e com propriedade, né? Porque já estive em lugares assim, em outros carnavais. Literalmente. Exatamente, em outros, não só, né, de maneira de dizer, mas literalmente, porque eu acho que tem coisas que as fases da vida, por isso que eu falei da juventude, que às vezes a gente passa e aí sim compreende. E eu já estando em lugares assim, carnaval de rua, blocos, que a gente vê de tudo acontecer, posso dizer que realmente a gente sente a vibração brusca, principalmente quando a gente tem um conhecimento a mais, né, sobre a vida. E a doutrina espírita tem esse papel de nos esclarecer. Então, as pessoas sempre perguntam: o espiritismo acha o que disso e aquilo? Até nós temos um quadro no nosso perfil, um quadro, né, vamos dizer assim, que chama-se O que o Espiritismo diz sobre. E aí sempre buscam um assunto que é tabu. A gente já falou sobre drogas, alcoolismo, sexo e masturbação, homossexualidade. E com a correria do dia a gente deu uma parada, mas nesse feriadão a gente vai fazer uma edição especial para falar do carnaval. Porque as pessoas têm curiosidade mesmo, né? O que o Espiritismo diz disso, diz daquilo, diz do terremoto lá né, que aconteceu agora. Então, esse esclarecimento que a doutrina nos traz da vida, antes, durante e depois, que a gente sabe que a doutrina em si não proíbe nada, eu sempre penso assim, ela esclarece, então assim, né? E não condena. Essa coisa de condenar, né, faz até lembrar aquela visão antiga de Deus, né? Aquele Deus carrancudo, que vai castigar, que condena. Deus não condena, ele nos dá o quê? Orientações. Eu acho que o que nos autocondena é a nossa própria consciência, muitas vezes, dizendo: não vai, não faz, tu sabe que não é bem assim. Então a gente tem já. Aquilo que atrai, Mari, que atrai aquela coisinha que fica assim, vai lá e faz, só um pouquinho. É os amigos queridos, as sugestões. E também, né, é a nossa falta de confiança e prepotência, por essa falta de confiança, de pensar assim: não, eu sei que algo me instrui a não ir. Mas na verdade não vai dar nada, né? Eu consigo, eu vou lá. E na verdade é uma experiência natural, né? Tanto da juventude quanto, né, mais à frente, a gente muitas vezes acaba pensando dessa forma. Mas daí a gente vai e aprende, muitas vezes, de uma forma um pouco, né, ruim, assim. Às vezes a realidade é tão chocante que tu diz: eu nunca mais volto aqui. Exatamente. Não querendo dizer. Nisso,
Nós já fizemos Quem? atrocidades, né? Não, pode ser que hoje não, né? Quem está aqui assistindo pensa assim, puxa, mas eu tenho uma vida tão regrada. Mas a gente tem um passado aí, quem é espírita acredita na pluralidade das existências, né? Nós tivemos vidas anteriores, a gente já aprontou, né? Queria Sim. ressaltar uma coisa aqui com vocês. Você disse que é pedagoga, né? Vamos puxar um pouco para o nosso psiquismo, né? Que eu sou discípula do Freud, né? Então, Ó, ele trouxe para a gente muitas revelações a respeito da nossa alma. E eu acho curioso que no Espiritismo a gente sabe, através do Livro dos Espíritos, está toda a lei, né? A lei da criação está toda ali. Lei do trabalho, lei, né? Tudo que a gente, toda a orientação para nós vivermos aqui. Eles falam, os espíritos, que a lei de Deus ela está gravada na nossa consciência. Isso vendo por esse aspecto do espiritismo. O Freud, ele falou que da nossa tendência a transgredir, né, enquanto sujeitos, né, a gente nasce e vai aprendendo as normas da sociedade, mas todo mundo, de alguma forma, em algum nível, tem essa questão, né, de buscar transgredir. Quando a gente acontece da gente recalcar, vocês já ouviram esse termo, né? A gente recalca esses impulsos, né, de sair fazendo o que quer, como se fosse uma barreira que a gente tem, mas não é toda pessoa que tem isso assim, não. Algumas têm isso mais forte e outros, como o perverso, né, que é o conhecido psicopata, ele não tem isso. Né? Ele faz o que ele acha que deve. Agora, os neuróticos, que são os ditos normais, eles têm mais isso. Então, são pessoas que sofrem muito. Por quê? Lá no íntimo, querem transgredir, mas eles têm esse filtro e acabam adoecendo por isso. Mas muita gente nessa condição, quando chega no carnaval, libera um pouquinho disso, né? Só que aí passa do ponto e comete tudo isso que a gente falou. Excessos de bebida, de comida, de usa drogas, faz sexo desregrado, sem proteção, engravida, né? Então, isso é uma coisa do ser humano, a gente não lida bem com limites. É muito curioso, né? Nós não lidarmos bem com a lei, com o limite, aquilo que a gente não pode fazer. E é como se o carnaval, a impressão que me dá, é como se fosse realmente um convite para esse tipo de transgressão, né? Para fazer tudo aquilo que é proibido e naqueles 3, 4 dias a gente pode. Eu acredito. Obrigada por me chamar de pedagoga, porque eu ainda estou no segundo semestre da faculdade. Mas pincelei um pouco de Freud agora no primeiro semestre, foi uma experiência bacana. Já vou deixar, né, as intelectuais da educação falarem, porque a minha área é química. Eu sou químico de alimentos. Tem um comentário. Mas eu acho que a gente se assemelha muito a crianças, né? Como um pai, assim, que cuida de uma criança. A criança, ela pensa, eu posso ou não posso? Eu sei que eu não posso, mas tá, então vou deixar para fazer quando ninguém estiver olhando, né? E aí, alguma hora extravasa. Máscara. Olha o significado aí da máscara. A máscara é a fantasia, que a gente fantasia muito, né? A gente fantasia para esconder a nossa realidade difícil, a gente fantasia para poder realizar nessa fantasia coisas que a gente acha que não consegue fazer. Né? Não tem gente que tem uns pensamentos que falam que parece que vive no mundo da lua, né? Mas não realiza. Mas podem ter coisas boas nesse sentido, né? Tem gente que tem medo de ser feliz. E é exatamente assim. Então a gente vai experimentando assim, Deus, Deus, onde é que tu... O que vai acontecer se eu fizer isso? Aí eu tenho uma resposta de Deus, porque Deus sempre nos responde, né, com muito amor, com muito carinho, com uma maneira mais pedagógica de a gente poder dar uma resposta melhor para a nossa vida. Então, a gente é bem assim, a gente transgride, porque a gente está se experimentando ainda, eu acho. A gente não consolidou
a certeza da... Embora a gente saiba racionalmente qual é a certeza da vida, né, que é a nossa imortalidade, que é a felicidade no seio de Deus, e depois seremos obreiros dele, né, na criação, assim como Jesus, né, hoje é um Cristo de um tamanho que a gente não consegue nem mensurar, mas agora a gente ainda está testando para ver o que acontece. E eu acho que é legal também a gente citar, né, já que a gente está falando bem do carnaval e dentro do carnaval dentro de uma temática muito específica, que é a sexualidade, que é o sexo desregrado, né? E como a gente está falando com jovens aqui, né, e jovens há mais tempo, jovens há menos tempo, por que que a gente tem que cuidar dessa questão do sexo, né? Porque alguém pode pensar, poxa, qual é a diferença então? Então eu não posso fazer sexo? O sexo é proibido, é uma coisa impura, é uma coisa ruim, né? Não, não é isso. É que quando a gente trata do sexo, a gente trata de duas coisas fundamentais. Da energia sexual, que é uma energia criadora, que é uma energia que nos move, que é uma energia que a gente utiliza tanto, né, para realizar o ato sexual, mas é uma energia sublime que faz com que a gente consiga trabalhar, que faz com que a gente consiga produzir, que nos traz a criatividade, né? Essa E é a afim. libido. Isso é Olha, libido. Libido não é só energia sexual, gente. Libido é aquela energia, como se a tomadinha que nos liga, né? É a energia vital. Ela é em parte utilizada para o sexo, como você está falando, Lucas. E em parte para exatamente. criar, para viver, para produzir, para fruir. Com certeza. E aí a gente utiliza tudo isso no sentido do quê? Do próximo. Porque quando a gente se envolve sexualmente, também tem mais uma pessoa partilhando isso Uma conosco. troca, né, do energia. Uma troca. Então a gente tem que ter o quê? Responsabilidade. Quando a gente mexe com alguém, mesmo que seja consentido, assim, no sentido de, ó, eu não quero nada contigo, ah, tu também não quer nada comigo? Ah, tá tudo bem, né? A gente está fazendo um mau uso dessas energias. E isso prejudica nós mesmos, porque é uma energia que vem de Deus, é uma energia divina, que nós estamos apenas malbaratando ela. Fora que a gente sabe que nós não estamos sozinhos, né? Porque é diferente de uma relação sexual entre duas pessoas que se amam e se respeitam, e como coloca André Luiz nas suas obras, né? Que daí é criado todo ali uma redoma de respeito para que ninguém interfira. Quando é dessa forma que o Lucas está falando, desregrado, eu nunca vi essa pessoa na vida, mas o importante é o prazer da carne. Aí a Atrai gente o quê? sabe que não é a mesma coisa. Tem Aí gente no plano espiritual participando, né? vira Uma uma coisa em função. grupo, exatamente, a influência. E em relação, assim, essa parte da sexualidade, né? Ela desregrada, porque o que nos leva à compulsão, né? A compulsão, ela é como se fosse um descaminho dessa linha da libido, né? É uma busca por algo de forma doentia. Você vai, por exemplo, pratica o sexo desregrado, não é excesso de sexo no carnaval, sem um sentido, porque a questão está no sentido. Você vai a esmo, quando termina, ouço muitos relatos disso, que dá um vazio. Que sentido fez aquilo, né? Não só do sexo. Fui pra caramba e agora eu tô arrependida, tô me sentindo mal, bebi demais. E qual o sentido de ter feito tudo aquilo? Né? Aí vem o mal-estar. Você não teve um preenchimento de uma forma saudável, de uma forma criativa, não fez laço, né? E vai ficar com aquele buraco no meio do peito. Algumas pessoas até deprimem, né? Quando cometem um desvario, né? E depois se arrependem, elas podem vir a deprimir. Por quê? Vai acontecendo uma ausência de sentido das coisas. Isso é um perigo também, né? Daí entra nosso cuidado com a saúde mental. Não só por causa da interferência dos obsessores, encarnados e desencarnados, porque sempre tem uma turminha para convidar para coisas que não são
coisas que não são bacanas, né? Que não tem uma energia mais positiva, sempre tem um convite desse, né? Cabe a gente fazer o quê? Selecionar, escolher. É exatamente isso. A oração e a vigia, né? Que vai fazer com que o nosso Ó, vá sentido por amor. Lucas, teu áudio tá dando eco. Tá dando Tá eco? dando eco? Hum, não sei. O que que a gente pode fazer? Também não sei. De, Deixa eu re- falar, parece que repete. de Tá ligado repente, só no telefone? Só. sim. De repente, A minha voz daqui. pois é. Não, De não repente, sei o que fazer. quando a gente estiver falando, tu desliga o microfone. E aí, quando tu estiver falando, a gente desliga também. Que daí só fica um, de repente funciona. Será que melhorou? Sim, não? Não, sim, sim, não. Ah, melhorou. Que às A vezes interferência. acontece, né? Acho que é a microfonia que chama. Enfim. é, mas, então, essa questão sexual, né? A gente sabe que é uma das coisas onde a gente mais cai na vida, né? Nas nossas existências, nas nossas várias reencarnações. Essa questão é algo que é bem patente e comum. Então, a gente pode começar a cuidar desde agora sobre isso. O divertimento do carnaval, ele tem que estar com as pessoas que nós estamos, ele tem que estar em eu, sei lá, vestir uma fantasia diferente, porque eu estava afim de me vestir, sei lá, de Peter Pan, e aí eu botei lá né, uma coisa legal e fui brincar com meus amigos, mas não essencialmente numa bebida, não essencialmente num sexo desregrado, não essencialmente em eu ter que sair e eu tenho que beijar na boca, né? Não é essencialmente na gente se embriagar ou usar algum tipo de droga, porque que felicidade tem verdadeiramente nisso? Isso é só os modismos, né? Que vem há tanto tempo nos acompanhando. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão do autoconhecimento, que Santo Agostinho já nos diz lá no Livro dos Espíritos, sobre aquele treinamento diário, né, da gente repassar o nosso dia, as nossas questões, ver aquilo que a gente já está conseguindo cumprir ou aquilo que a gente precisa melhorar, mas normalmente a gente não faz esse processo, né? Muitas das vezes, quando a gente tem algum problema, né, enfim, conosco mesmo, né? A gente faz o quê? A gente vai assistir uma série, a gente vai pro shopping, a gente vai estar sempre A gente buscando, come. a gente come de forma desmedida, come, 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 tá feliz, come, tá ansioso, porque a ansiedade também é uma coisa que está muito presente, né? E até a questão da pandemia, né? Quando veio a pandemia mais forte e a quarentena, foi um processo muito difícil para todos nós, mas também muito grande nessa questão do autoconhecimento, porque aí quando eu entrava em conflito comigo mesma, por vários motivos, né, de descobrimento ali da adolescência e depois até afirmar realmente a personalidade, eu não podia sair pro shopping, eu não podia, sabe, não, vou lá na minha amiga, vou pra festa, vou beber também, que é uma coisa que acaba entrando como algo que eu vou ficar entorpecida muitas vezes quando eu exagero na dose. Então, essa questão do carnaval e do autoconhecimento, elas precisam, de certa forma, andarem juntas, porque eu preciso saber quem eu sou, Os né, limites, né? quais são os meus limites, eu estou indo para essa festa porque eu realmente quero, ou porque no meu grupo de amigos, se eu não for, eu sou careta, eu sou uma pessoa, né, uma velha, não sei, sou a caretona, porque tem muito isso na Eu juventude, né, lembrei da gente fazer dessa coisas. essa questão, me lembra a repressão que muitas pessoas sofrem, né? E saem do 8 para o 80, né? Não fazem nada e de repente querem fazer tudo, né? Por isso que é importante a gente dar um passinho de cada vez e ir se conhecendo, se conhecer tudo, né? Você saber aonde que eu estou mais vulnerável, o que que eu posso experimentar, o que que eu não posso, com quem eu posso estar. Mas isso a gente só adquire com o tempo, com a vivência, né? Tem que usar a sensibilidade, olhar para dentro, olhar para fora. O Andrei Oliveira, ele colocou uma coisa aqui muito legal. Quando nos tornamos verdadeiros espíritas, há alguns lugares que não conseguimos mais frequentar.
essa questão de selecionar, né? Tem a ver com preconceito, tem a ver com frequentar aquilo onde você se sente bem. Parece que estamos no lugar errado. Com o tempo entendemos quais os lugares nos são mais adequados. Realmente, né? Você começa a selecionar. Assim como a gente seleciona tudo na vida. Não dá para fazer tudo. Ninguém vai ter tudo, ninguém pode tudo. Isso é uma grande ilusão. O ser humano, ele tem uma batalha mental, psíquica, espiritual em relação a isso. De querer poder fazer tudo, né? Querer vencer os limites. A gente desrespeita a Deus. Por que a gente ainda está nessa fase aqui? Porque, a gente, como você falou, Lucas, a gente ainda é muito criancinha. Né? Criancinha que vai, faz o que não deve. Deus, como é infinitamente justo e bom, ele nos dá certo espaço. Né? Por que eu digo certo espaço? Que é o livre-arbítrio. Certo espaço, por quê? Não é a gente que manda, quem manda é ele. Então a gente vai até certo ponto. Dentro desse livre-arbítrio, e quando a gente fala livre-arbítrio, quem não tem conhecimento da doutrina acha assim, eu estou encarnado, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser e se der errado eu pago na próxima. Vocês já ouviram falar disso? Vamos ligar o microfone aqui. Era interessante. Já até muitas pessoas têm essa ideia que o espiritismo prega que só está aqui para sofrer. Tu só tá aqui encarnado para pagar um horror de coisa e que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, fez parceladinho para ficar, né, menos tenso. Mas na verdade esquece que também estamos plantando, né? Que se nós somos um reflexo de nós mesmos no passado, uma versão melhoradinha, nas próximas encarnações, muito do que eu sou hoje vai ser refletido lá na frente. Tu queria falar, amor? Não, pode continuar. Não. Essa questão do livre-arbítrio, ela é muito interessante. Eu lembro de reuniões de evangelização, né, que a gente discutia sobre essa temática que é tão profunda, né, que o livre-arbítrio, isso aqui a gente vai colocar posições aqui, ninguém é obrigado a concordar, né, digamos, mas a gente não vai estar fora do espiritismo, né? Então, um evangelizador estava dizendo assim, não, Jesus ele não tem livre-arbítrio, porque Jesus ele não tem que escolher, ele simplesmente faz o bem. Ele é livre, ele não arbitra sobre o bem que ele faz, ele faz o bem, Natural. é natural, né? Nós temos o livre-arbítrio porque nós ainda temos que ficar pensando, bom, eu vou fazer essa atitude vai pesar para mim de uma forma, né, que se daqui a pouco vai ser ruim para o meu próximo, então eu não vou fazer. Eu vou fazer aquilo ali. Nós temos ainda muitos conflitos, né? Do que a gente foi, do que a gente é e do que a gente quer ser. Então, é uma confusão danada, né? Entre os meus tantos eus, que eu acho que isso que o Lucas está querendo dizer é que em muitas situações a gente se enxerga, né, no eu do passado, porque até hoje a gente estava comentando, né? Coisas que a gente tem muito fortes, né? Muito arraigadas, a gente identifica. Por exemplo, se eu sou muito egoísta. Eu sei que eu tenho, né, esse trajeto no egoísmo e que é uma coisa que eu venho trazendo junto. Só que uma hora eu tenho que dizer, chega, vamos, né, se Ainda desvencilhar bem desse sentimento. que Deus permitiu que exista a psicanálise, que é um lugar, quando você faz análise, você pode falar de tudo, esses fantasmas, desses monstros que tem dentro da gente, né? Uma vez atendendo uma criança, ele chegou para mim e disse assim, eu quero matar a minha irmã. A gente pode sair falando isso por aí? A gente precisa ter um lugar de fala, né? Porque isso fica dentro. Quando a gente não fala, a gente adoece. Então, eu quero matar minha irmã e eu vou fazer assim, assim, assado. Só de falar, né? Estando junto com um profissional, você vai elaborar aquilo. Assim como um adulto pode elaborar sua sexualidade. Mas você sabe que é difícil o paciente falar de sexo? É muito difícil. É o assunto que eles menos falam, é da própria sexualidade. Eles dão pinceladas, né? Vai pelo ladinho e tal, mas falar mesmo da sexualidade seria muito importante, né? Porque existem as fantasias, né? Existem essas forças todas que são
psíquicas que a gente traz desses excessos do nosso passado que a gente não domina, que estão no nosso inconsciente, né? E que vêm com força ali, nos provocando para que a gente repita tudo aquilo. Bom, tem essa parte do nosso comportamento, mas eu deixo uma pergunta, né? A gente não pode curtir? Como é que seria curtir o carnaval, né? O que a gente pode dar de orientação aqui? Porque a gente está fazendo a live hoje de propósito, né? Porque o carnaval está começando, né? Eu também gosto de assistir os desfiles, eu já fui assistir lá de perto, é um espetáculo muito bonito. Tem gente lá que está cometendo excessos? Tem, mas eu não vi. Onde eu estava, eu não vi, né? Entendo o comportamento de cada um. Mas apreciar a festa, apreciar o belo, Deus não nos proíbe disso, né? Deus não nos proíbe de descansar. Né? O que vocês poderiam orientar aqui o pessoal que está assistindo, que seria uma boa para fazer nesse período de carnaval? Olha, eu acho que a questão do divertimento nessa época vai muito de cada um, né? Cada um tem ali a sua teoria de como se divertir. Para mim vai ser de descanso e leitura, mas já teve épocas que eu quis sair, né, ir para blocos de carnaval. Mas o mais importante, independente do que a pessoa for fazer, eu acredito que a gente ter essa consciência e trazer esse conhecimento, não só para ficar na teoria, lá nos livros, na estante, enfim, na cabeceira, mas para a prática, né? Quando a gente escolhe estar em ambientes que a gente sabe, né, o que perpassa nos bastidores e muitas coisas, até no físico mesmo, né, que a gente vê e que está ali explícito, a gente tá suscetível e vulnerável para, né, estar imerso naquele ambiente. Então, eu diria que, acima de tudo, a gente se conhecer, no sentido de eu quero passar o carnaval com a minha família, ou descansando, ou lendo, ou assistindo os desfiles, que eu acho particularmente um espetáculo à parte, eu acho lindíssimo. Eu só não consigo ficar acordada para assistir todo o desfile, mas todo ano eu tento, e pessoalmente deve ser mais lindo ainda. É inegável que essa festa tão popular, que faz parte da cultura, né, aqui do Brasil, nós somos reconhecidos lá fora também muito pelo carnaval. Há quem acha que a gente passou o ano inteiro pelo carnaval, mas tá tudo certo. Tem o seu lado, né, bonito, o seu lado realmente da diversão, mas muitas vezes a gente atrela a diversão à irresponsabilidade, a diversão aos excessos. Eu acho que aí está o grande problema das coisas. Então, independentemente do que tu escolha fazer nesse carnaval, faça com consciência de si mesmo, da situação que está à sua volta. Eu acho que essa é a dica, que a gente possa usar a doutrina espírita, que tem esse caráter esclarecedor justamente para isso, para tomar boas decisões, para se autoconhecer, para também conhecer os nossos limites, que a gente possa não ser um alvo fácil. E, se possível, eu sempre gosto também de manter um padrão de vibração maior, né? Elevação, porque a gente sabe que a espiritualidade amiga trabalha muito, né, nesses momentos, que com certeza, né, o pessoal acaba se excedendo. Então, o que eu puder ajudar na psicosfera, né, aqui da nossa casa, mas enfim, da nossa cidade, seja lá onde for, onde eu estiver, que eu possa também auxiliar nesse momento, né? Seja pela prece, seja por uma boa leitura, seja por manter a minha própria psicosfera, que interfere e muito no social bem. Então, eu acho que essas seriam as minhas dicas, não sei. Não, falou muito bem, né? Não tenho o que dizer. Mas, né, ousando falar alguma coisa a mais, a gente pode simplesmente ir passear ali, né, pular junto de alguns amigos, botar uma marchinha, né, saudável na nossa esquina ali, fazer alguma coisa, né? Não precisa ser todos esses excessos que a gente já comentou Para aqui. quem gosta, né, de festa. Ou se for para uma festa, olha, eu quero ir para a festa. Não interessa o que tu tá me dizendo, eu vou para essa festa, ninguém me para. Pô, mas então pelo menos, né, vai com o sentimento de que vai dar tudo certo, que tá tudo bem, de que tu sabe pelo menos das coisas que tu tá indo fazer, de que tu pode encontrar, vai protegido, né? Vai mergulhar, vai com o teu escafandro, vai todo, né, aparamentado lá, né? E
também a gente pode, como a Mari já disse, né, descansar, ler, viajar, visitar a família, fazer um gesto de caridade, ir na ONG da tua cidade, Inclusive, né? tem muitos blocos de carnaval esse ano que estão com propósito da doação de sangue, que eu achei muito interessante, inovador, né? Legal. Eu achei muito maravilhoso, porque é uma coisa que incentiva. A gente sabe que, não sei, pelo menos aqui em Pelotas, tá toda hora as campanhas, porque o nível tá sempre muito abaixo. Então, quem disse que a gente não pode se divertir ao mesmo tempo, ser caridoso? É uma ideia muito válida, muito legal. E A lei do realmente, trabalho, ela fala do descanso, né? A gente sabe que a gente Sim, está aqui para trabalhar também, a gente vai trabalhar a eternidade inteira, né? Mas que a gente tem direito ao descanso, tanto nós aqui, quanto os espíritos, né, na erraticidade, no plano espiritual. Eu tenho aqui a gente está chegando no finalzinho da live, passou rápido, né? Passou muito rapidinho. Eu vou citar um rapaz chamado Tiago Brito, vocês conhecem? O Tiago Brito, Espiritismo. Ele é um blogueirinho famoso aqui, né, no Rio de Janeiro. Aí ele faz um programa chamado Conexão Espiritismo, na Rádio Rio de Janeiro. E ele disse num dos programas dele o seguinte: se você tem tendências a excesso, não vá. Então, eu achei essa frase dele muito importante, né? Se a gente puder tomar isso como base, quem se conhece, ou quem está em dúvida, não sabe como vai se comportar, né, por dentro e por fora, não vá. Vai onde você se sente seguro, né, faz as coisas que você gosta, não precisa querer fazer tudo num dia, né? A gente tem toda uma continuidade, o equilíbrio é tudo. A gente não vai cometer excessos e não vai ficar mal depois, né? Assistir, pular carnaval, né, que é o tema da live. Pular carnaval pode? Pular pode. Você não pode se machucar, né? Não fazer nada que te leve a depois ficar arrependido, ficar chorando, né? Tem gente que termina relacionamento para poder passar o carnaval livre. Vocês conhecem alguém assim? Um monte, né? Ainda fazem isso? Antigamente fazia. olha, ah, eu não tenho conhecido, mas eu eu, já ouvi eu já histórias ouvi, assim. eu já ouvi pessoas Termina. que falam, eu nunca. Essa tua É, fala é tão importante. Hoje de manhã eu estava ouvindo o Papo das 9 com o André Trigueiro, que eu adoro. E teve uma moça que mandou uma mensagem dizendo que queria, né, nos blocos, mas ela estava muito receosa, né, em relação ao que estava sendo dito ali na live. E é tão importante a gente ter essa consciência de aqui eu não me sinto à vontade. Aqui, né, eu respeito tudo, quem gosta, vai, vai tranquilo, né? Mas de repente não é um lugar que eu me identifique. E isso é tão importante porque muitas vezes a gente vê, né, ai, tá todo mundo indo, tá todo mundo fazendo, então eu tenho que fazer também. É isso Até que eu para ia me falar. sentir, de certa forma, aceito, né, na sociedade. Então, aí a gente volta lá na pauta do autoconhecimento, que é justamente para esses momentos a gente estava em sintonia. Então, Não, era isso que eu ia falar. E esse rapaz, ele disse, né? Se você tem tendências a excessos, não vá. E nós podemos dizer, se você é influenciável, não vá também. Né? Pense bem no que você faz no seu dia a dia. Se tu tá fazendo as coisas porque os outros fazem, fica em casa, porque vai ter muita coisa que os outros vão fazer e que não vai ser muito bom tu fazer, porque como diz Emmanuel, ou André Luiz, são esses dois aí, às vezes a gente perde uma encarnação por causa de um momento que a gente derrapou, né? Um momento que a gente se perdeu no se corpo. perdeu na curva ali, a gente bateu e ficou lá mesmo, batido, e depois anda todo aleijado pelo resto da reencarnação, né? Por causa daquele único momento que não consegue mais se levantar, né? De tão difícil que foi, ou de tão, né? De tão desviado que foi da trajetória que deveria ser a tua reencarnação. Então, por isso que a gente, bom, já é a 10ª vez que a gente fala, mas a oração e a vigia é o fundamental, porque é isso que mantém a psicosfera limpa, né? E a tua psicosfera limpa vai saber decidir, vai saber, né, discernir bem os E caminhos. muitas vezes a gente traz situações e até mesmo problemas que nem estavam no nosso plano reencarnatório, mas que por falta de vigilância a gente
acaba se defrontando com diferentes questões que a gente já falou aqui, né, desde o início. E Achando dá pra que fechar. vai fazer uma coisa que ninguém vai ver, né? Ah, eu vou cometer uma transgressão aqui que ninguém vai ver. Está sendo visto. Não tem nada que a gente faça que Deus não esteja vendo. E aqueles que ainda têm questões conosco, né, os nossos obsessores, também estão vendo. Então, eles vão saber. Né? A gente vai saber e eles vão saber também. Vai falar, Lucas. Eu acho que dá pra gente dizer assim, né? Respondendo a pergunta inicial da live, vamos citar Paulo, né? A famosa frase que todo mundo já tá careca. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que Paulo já deixou lá a resposta do Paulo já carnaval. estava prevendo lá. Já deixou a receita. É isso, gente. Agradecemos aqui a vocês, né, por estarem conosco aqui nessa live, nesse papo tão bacana. As pessoas que fizeram os comentários aqui, né, o André está falando de caminhar, ele gosta de caminhar na praia para renovar as energias. Os espíritos superiores, eles Coisa boa. ficam perto da litoral, né? Eles absorver essa energia do mar, vocês sabiam disso? Uma energia muito forte. Quando a gente vai à praia, a água salgada também, ela ajuda, né, a gente ficar... Chega em casa um pouquinho mais leve, né? Exatamente assim. Então, vamos ficar hoje por aqui, né? Desejar a todos aí um bom período de carnaval, um bloquinho sem bloquinho, né? Que não cometamos excessos, que tenhamos juízo, né? Se ficar complicado, passamos a prece, como vocês bem lembraram, né? E nos vemos em breve, com outra oportunidade, quem sabe. Tá? Bons dias de descanso para vocês, casal de Kardec, e para você que está assistindo a gente. E a gente agradece muito, né, o Ao convite, ao espaço de a gente estar aqui. Vai servir de inspiração para o post que a gente vai fazer sobre o carnaval agora no feriadão. E, né, toda função, assim, no meio espírita, né, nos enriquece muito a alma e nos deixa muito contentes de podermos estar juntos nessa caminhada, né, que temos a tentativa de cada vez mais nos aproximarmos de Deus, que a gente consiga realmente fazer isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Boa noite a todos, gente. Boa Beijão. noite. Tchau. Tchau, tchau.